Fala, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aula de Geografia, revisão. Estamos aqui mais uma vez, né, Jorginho? Para trabalhar o assunto que nós comentamos e falamos na nossa última aula sobre a divisão territorial do Brasil. O Brasil é uma potência econômica, também podemos considerar que ele é uma potência política, né, Jorginho? Inclusive nós falamos durante a aula e especificamos, né, que embora estejamos a um nível econômico muito mais interessante que Itália, Canadá, Coreia do Sul, isso não necessariamente reverbera no modo de viver das pessoas. Exato. Então a gente vive num país que é uma das maiores desigualdades sociais do planeta Terra. Beleza? Beleza. Então já começou o nosso resumão. Vamos lá na tela, meu diretor? Aula 15.2, regionalização do território brasileiro, o Brasil como uma potência, né? Essa potência começa a se destacar no século XXI. Esse Brasil potência, ele se destaca no contexto geopolítico e econômico internacionalmente, né? O Brasil exporta mercadorias, o Brasil produz muitas mercadorias, Principalmente commodities, né? Soja. Mas, infelizmente, ainda não temos a tecnologia, né, de ponta, né, ou criamos a nossa própria tecnologia. Né? A gente tem ela, só que de uma forma emprestada, porque ela vem aqui só para vender. A gente não tem a produtividade dela, a gente não tem uma inovação tecnológica interessante como deveria ser, né, essa produção industrial com essa tecnologia de ponta vindo genuinamente dos nossos pesquisadores brasileiros, das nossas universidades, dos nossos tecnopolos. Então a gente não tem isso de uma forma adequada para ser considerado um país de primeiro mundo, né, na área tecnológica. Certinho, Jorginho. E ele é uma potência emergente porque ele se destaca aí com outros países, como no cenário internacional, como um ator, né? Apesar de ainda nós estarmos caminhando para esse grau de desenvolvimento tecnológico e econômico, mas ainda não somos aquela potência como é o caso de China, como é o caso dos Estados Unidos. E, obviamente, já que você tocou nesse assunto e falou país emergente, etimologicamente quer dizer que o que emerge é aquilo que está vindo de baixo, mas ainda não emergiu. Ele é um emergente, né, pela própria palavra em si. Então, nós não somos nem totalmente subdesenvolvidos como países miseráveis da África. No entanto, nós não somos tão desenvolvidos como país desenvolvido como os Estados Unidos, Japão, Itália. Professor, mas agora há pouco o senhor falou que a nossa economia é maior do que a da Itália. Perfeito, mas nós temos dimensões continentais. Nosso país é muito grande. E, sem falar que isso parece ser meio que contraditório, contraproducente, mas é uma realidade. Somos uma potência econômica com características muito intensas de subdesenvolvimento e, por termos essa característica de economia forte, que somos considerados emergentes, assim como a China e a Índia. Perfeito. Vamos lá na tela, diretor. Entre as vantagens do Brasil em relação a um ou mais países do chamado BRICS, né, países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Olha essa sigla, galera, ela de vez em quando aparece em algumas questões. Então, o BRICS é considerado os países emergentes, tem uma economia pujante, tá? Então, observa bem. E quais são essas características ou as vantagens que o Brasil possui? Ele possui grandes terras agricultáveis, ou grandes extensões de terras agricultáveis, disponibilidade de água e diversos rios caudalosos, energia solar abundante, a não existência de conflitos étnicos e religiosos e movimentos separatistas, a estabilidade política e regime democrático, o processo de urbanização praticamente consolidado. Então, essas são as vantagens do Brasil estar nesse cenário mundial, né, crescendo. É emergente, está crescendo, ok, galera? Só um pequeno adendo, já que você tocou nesse item aqui, ó, vou apagar tudo, posso? Você deixa? Pode, só fique à vontade. A estabilidade política e o regime democrático,
hoje está um pouco estremecido a nível internacional, como a comunidade internacional vê o Brasil. Né? Só que isso não é assunto para essa aula, né? Uma coisa mais complexa, Sim. Mas você pode, meus queridos alunos, aí procurar na internet, no YouTube, informações sobre esse mundo das tecnologias, a questão do regime democrático no Brasil, como é que está atualmente. Beleza? E aí, se considerarmos que o domínio de tecnologias é imprescindível para atuar como protagonista no contexto global, o Brasil encontra-se atrás de países que nos anos 60 tinham um nível de desenvolvimento inferior ao brasileiro, como a Coreia do Sul. Olha só, estamos falando de tecnologia novamente. Samsung, Coreia do Sul. Não é isso? Hyundai, Coreia do Sul. Então, multinacionais a nível internacional, e que o Brasil, a gente ficou para trás. No entanto, obviamente que a economia do Brasil é muito maior do que da Coreia do Sul. Mas eles são países desenvolvidos porque eles têm as características de país desenvolvido. Um alto grau de tecnológico. Desenvolvimento tecnológico, um alto nível educacional do povo, um alto nível de renda per capita e etc. Quais são as potencialidades e desafios internos? Primeiro, né, a questão, vale salientar que nós passamos aquele período do regime militar, Isso. Né, entre 64 e 85. Ali nós tivemos crescimento econômico, mas ao mesmo tempo que tivemos algumas áreas com grande desenvolvimento econômico, mas também nós tivemos problemas de instabilidade política e principalmente a questão da economia, que era os empréstimos, a inflação, que ainda era muito elevada. É isso aí. E o Brasil vem se consolidando essa democracia. Você sabia, Carlinhos, que a democracia brasileira, Japa, você sabia que a democracia brasileira ela é considerada um bebezinho? Você sabia disso? Se a gente levar aquela questão das diretas já, né? Que foi justamente o período que nós saímos do regime militar e passamos a ter as eleições, né, municipais. É um feto, na verdade. De 85 para cá. Nós estamos passando por esse processo de estamos saindo da idade jovem, né? Começando a ir para a idade adulta. Não, nós estamos ainda... Nós estamos embrionário. Bebezinho? Se a gente levar em consideração França, Itália, Grécia, a Grécia Antiga, são milênios atrás. Exato. Então, olha o nível que está a Europa, que eles já conseguiram consolidar uma união, né, econômica, a União Europeia. Beleza? Então, a gente ainda precisa desenvolver muitas singularidades no Brasil para a gente conseguir se estabilizar democraticamente cada vez mais. As macro-regiões do IBGE, né? A divisão regional do IBGE sofreu muitas modificações. No século XX surgiram as primeiras iniciativas, tanto que a partir da década de 30, o IBGE fez vários levantamentos estatísticos, né, de cada área do território brasileiro. Tanto que em 1945 ele já apresenta a primeira regionalização, tá, que levou os aspectos fisiográficos ou critérios fisiográficos ou naturais para criar essa regionalização. Tanto que as regiões criadas em 45 eram a Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Centro-Oeste e o Sul. Mas essa foi a primeira iniciativa. Quando foi em 1970, o IBGE lança agora uma nova regionalização. Agora, levando em consideração as características naturais e os limites dos estados. E aí, em 1970, você tem aí já uma pré-configuração, né, do que ocorreu posteriormente, ok? Tanto que para isso o governo federal criou as superintendências de desenvolvimento, como é o caso da Sudene, que foi importante para o mecanismo para tentar melhorar os aspectos geográficos da região norte e da região nordeste. Também vale salientar, galerinha, que além da regionalização do IBGE, nós tivemos a regionalização de Pedro Pinchas Geiger e de Milton Santos, né? Pedro Pinchas Geiger, 3 regiões, e de Milton Santos, 4 regiões, Jorginho. É isso aí. Então, galera, temos uma atividade aí de boa, tranquilão, suave na nave. Faz aí que daqui a pouco a gente volta.
E aí, galera, tranquilão, suave na nave, só na manha do jabuti? Pois é, tem que ser assim. Eles tomaram uma água, Um suco de cupuaçu, né? uma vitamina de abacate. Abacate também, ou também um suco de taperebá. Muito bom, muito bom. Então, galera, olha só, questões grandes, mas que requer um nível de entendimento de língua portuguesa. Até porque a gente daqui a alguns dias os nossos alunos estarão fazendo Enem. Então começa a dar uma afunilada, vamos dificultar um pouquinho, mas para que o aluno possa compreender e chega lá no Enem, craque! Fechou. Então, sem mais delongas, vamos lá, meu diretor Batatinha, vamos direto para as questões. A Japa gosta do meu amigo Batatinha. Quando eu falo do Batatinha, ela já fica sorridente. Olha, o Batatinha também. Batatinha, você é uma figura. Vamos lá. Questão 1. Brasil, Rússia, Índia, China e, mais recentemente, África do Sul formam os países emergentes da economia globalizada, denominadas BRICS, os quais detêm juntos aproximadamente 40% da população do planeta, 1/4 do território terrestre e 18% do PIB mundial. É possível identificar como características comuns desses países que lhe garantem a posição de destaque no cenário mundial. 1. O IDH elevado. 2. O mercado consumidor interno em crescimento. 3. O parque industrial amplo e a economia em expansão. 4. A população expressiva com possibilidade de ampliação do consumo. Está correto o que está na preposição A, 1, 2 e 3, B, 2, 3 e 4, C, 1 e 4, D, 2 e 3 ou letra E, 1, 3 e 4. Volta lá nas proposições, Jorginho. Vamos lá. Ó, proposição 1. O índice de desenvolvimento humano é elevado? Acabamos de explicar o que é um emergente. País emergente, então o aluno esperto já vai se ligar que os países emergentes não têm índice de desenvolvimento elevado. Exatamente. Se já tem a proposição 1 como errada, então já exclui a letra A, a letra C e a letra E. Então, ó, já sabemos que a 2 está correta. Não é isso? Vamos lá na questão. A 2. O mercado consumidor está crescendo. Isso é verdade. Vamos lá. O parque industrial amplo, né? Amplo e economia em expansão. Isso também é uma verdade. O que vocês acham? Se nós estamos falando que são países emergentes, é claro que o parque industrial e a economia está em expansão. E ele está ligado à proposição 2, porque se você tem um mercado consumidor interno em crescimento, consequentemente, esse parque... Bem colocado, bem lembrado, Carlinhos, é isso aí. Então, ó, é que tem a 3. Então, 3 está correta e ela também está na letra D. Opa, só resta saber se a 4 está correta. Não é isso? Exatamente. A população expressiva com possibilidade de ampliação do consumo. Mas é claro, população expressiva demais. China, mais de 1 bilhão de habitantes. Índia, mais de 1 bilhão de habitantes. Aí vale salientar que a taxa de natalidade é bastante elevada, né? Isso faz com que a população tenha um crescimento. Parabéns, tenho certeza que todo mundo acertou. Vamos lá, questão 2. Questão número 2. Na última década, o Brasil atingiu um patamar elevado de crescimento econômico. Isso ocorreu mediante a implementação de fortes investimentos estatais na ampliação da infraestrutura básica. Um dos métodos adotados é o Sistema Integrado de Integração Intermodal, que se caracteriza como, letra A, o modo de organizar as empresas em rede de forma a garantir que, independente da concorrência, elas passam a ampliar seus rendimentos e gerar divisas para o país. B, um processo de readequação dos modos de arrecadação de impostos pelos estados brasileiros para aumentar os investimentos em infraestrutura. C. Uma política do governo federal que passou a exigir dos estados maiores investimentos nos setores aeroportuários para garantir maior abastecimento do mercado interno. Então, eu já vou cancelar essa C, porque o governo federal não pode exigir isso dos estados, né? Porque é uma competência federal, né? Aeroportuários, né? Aeroportuários são os aeroportos. Então, a D é em uma articulação entre os governos dos estados, com apoio do governo federal, para garantir maior arrecadação,
sobre a circulação de mercadorias. E letra E, um mecanismo de ligação entre os meios de transportes fluviais, ferroviários e terrestres, possibilitando mais rapidez e menores custos do deslocamento da produção. Volta lá na questão do enunciado, ele quer saber sistema intermodal. Quando a gente fala intermodal, é sistema de transporte. Exatamente. E é o que está mais perfeita, é a letra E, que está falando do transporte fluvial, ferroviário e terrestre. Beleza? Vamos para uma questão de Enem. Vamos botar aqui, né? Certinho. Beleza? Vamos lá, Enem. Você tinha que fazer uma análise dessa tabela aqui, ó. Brasil, China, Estados Unidos. A população em 2011, Brasil 194 milhões, China 1,3 bilhão, Estados Unidos 313 milhões. O PIB, Brasil em 2011, 2,5 trilhões de dólares, China 7 trilhões, Estados Unidos o dobro da China, meu amigo, 15 trilhões. Isso em 2011, né? Isso, exatamente. Então, o crescimento do PIB, olha só, do Brasil 1,5, China 7,5, Estados Unidos 2,5. Então, quem mais cresceu foi a China, né? Com Exatamente. certeza. Aí o IDH alto, né, do Brasil, médio da China e muito alto dos Estados Unidos. Aí você tem exatamente o índice de desenvolvimento humano. E aí a gente quer que você assinale a alternativa correta. O índice de Gini revela que a tradição liberal dos Estados Unidos se reflete em uma desigualdade de renda mais elevada que dos outros países selecionados. B. A grande população da China torna difícil para esse país alcançar um IDH elevado devido aos custos dos sistemas de saúde e de educação. Os Estados Unidos possuem o maior PIB somente em virtude do volume de suas exportações de produtos agrícolas. Letra D. A comparação entre Brasil e China mostra que o crescimento do PIB não tem efeito sobre o IDH, porque esse índice é calculado com base nas estatísticas de saúde e educação. E letra E. Embora possua o segundo maior PIB, o elevado contingente populacional da China implica uma renda per capita baixa, refletida em seu nível de desenvolvimento humano. O aluno vai lembrar que eu falei isso durante a aula. Exatamente. É sem mais delongas, vamos para a próxima? Próxima, questão número 4. Observe o gráfico sobre as exportações do Brasil. Você tem os manufaturados e os semi-manufaturados. Né? O de preto, manufaturados, e o de cinza, semifaturados. E aí a questão vem falando sobre a seguinte situação. Com base no gráfico referente à pauta das exportações brasileiras, é correto afirmar que no período analisado houve, letra A, ampliação do setor secundário, especialmente de bens de capital intermediários? B, consolidação do Brasil como exportador de alta tecnologia, cujo percentual... Vou até parar de ler isso aqui já. Exportador de alta tecnologia, falando que não tem isso. Então o aluno já viu isso aí, mano, não vou nem terminar de ler. O aluno sabe que isso aí está só querendo... O Brasil não é exportador de tecnologia, não, ele é importador. Importador, a gente depende da tecnologia. Letra C, fortalecimento do setor primário e declínio do setor de maior valor agregado? D, maior peso do setor primário pela primeira vez na história econômica brasileira. Também vou tirar isso aqui porque sabemos que nós historicamente somos exportadores de commodities, né? Então, pela primeira vez, não, sempre, praticamente. Diminuição da agroindústria nas exportações e aumento de peso dos bens manufaturados. Está dizendo que a industrialização, que a gente exporta mais produtos industrializados do que os agroindustriais, né? Então, não é, também. Então, já pode ser só a A ou a C. Ampliação do setor secundário, especialmente de bens de capitais intermediários. Claro que não, né? Não, secundário não é... Seria a indústria, né? O setor secundário é a indústria. Então, fortalecimento do setor primário e o declínio do setor de maior valor agregado. Você falou isso também durante a aula, professor. Perfeito. Vamos lá para a próxima questão. O conceito que deu origem a um grupo foi criado pelo economista Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, em um estudo de 2001 que previa que as 4 economias emergentes teriam um PIB superior ao do G6 até 2050. As projeções sob o título de Dreaming Like the BRICS, em tradução quer dizer sonhando com os BRICS, BRICS significa tijolo em inglês, foram recebidas com ceticismo por muitos, mas nos anos seguintes os números começaram a exceder em muito o sonho das projeções. O grupo ganhou recentemente um S que se refere a
os BRICS, que a gente acabou África de falar. do Sul, Sem mais delonga, todos os alunos, a gente não falou de Senegal, a gente quis enganar os alunos escrevendo com um S aqui no começo, olha só. Nossos alunos não são bobinhos, Carlinhos. Porque África do Sul em inglês é South Africa. Isso, muito bem. Aprendi com a professora Patrícia, né? Rapaz, eu fiquei até emocionado agora contigo. Vai lá na questão 6, então. É a regionalização do espaço brasileiro em 3 complexos regionais, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, é uma classificação baseada A, em características geoeconômicas, B, nos domínios morfoclimáticos, C, na atuação dos órgãos regionais de planejamento, D, nas macro-regiões propostas pelo IBGE, ou E, nas grandes regiões naturais do país. Não, essa aqui foi lá no começo. As macro-regiões propostas pelo IBGE é a oficial, também não é essa. Na atuação dos órgãos regionais, não, porque isso aqui foi uma outra situação que ajudou para entender o território. Mas a gente não tem também o domínio morfoclimático, então só vai ter as características. no caso, geoeconômicas. Centro-Sul e Amazônia e Nordeste está ligada à classificação de Pedro Pinchas Geiger, né? Então, isso aí. galerinha, era isso. Sucesso para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!